Então, primeira coisa, a OCCRP é do crime organizado e todo tipo de questões relativas no mundo nos últimos 15 anos. E como começamos a investigar a maneira que eles estão escondendo e transportando ativos pelas fronteiras, notamos o padrão, reportamos a mesma história várias vezes, é sempre a mesma história. É sempre a empresa, o banco corrupto, o banqueiro corrupto, o agente de formação que ajudou a montar essa estrutura financeira, mandar dinheiro do ponto A ao B, e sempre foi a corrupção em política que foi feito. Então, esses sempre foram elementos que foram presentes em nossos relatórios. Então, decidimos a fazer um pouco diferente, então, porque é chato reportar a mesma história toda vez. Então, uma coisa que fizemos é olhar para a infraestrutura que permite que isso ocorra, que permite que esse transporte de grande escala aconteça e essas escape de sanções em massa ocorram. E tem umas coisas que nós notamos aí. Nós notamos os serviços à indústria criminosa. Tem muitas pessoas lá, advogados, contadores, até jornalista ajudando oligarquias e pessoas a contornarem essas sanções. Nos nossos relatórios, nós expomos muitos políticos russos que roubaram dinheiro da Rússia e compraram propriedades na Espanha, por exemplo, ou na França, ou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também foi local de investimento. Aqui no Brasil, nós investigamos alguns casos do leste europeu, investindo aqui também. Essas pessoas sempre tentam se distanciar o máximo possível do lugar onde eles roubaram, onde eles furtaram. E nosso projeto do ano passado, que nós intitulamos o rastreador dos ativos russos, nosso radar estava nessas oligarquias e oficiais que estão nos crimes contra a Ucrânia, e dissemos, uau, já trabalhamos com essas pessoas nos últimos 15 anos, temos muitos dados que podemos agregar agora, porque há interesse. Mas está errado, na minha opinião, porque o interesse poderia ser de longo prazo. Você não pode construir um regime de sanção sem entender de verdade a infraestrutura e a maneira que essas pessoas vão contornar as sanções. Você tem que entender a logística do crime, você tem que entender muito bem a indústria de carregamento, como o dinheiro vai do ponto A ao ponto B, e tem muitas outras partes que agem aí, tem muitos setores. Por exemplo, se olharmos há alguns anos de como a Rússia, o Irã estavam lavando dinheiro juntos e como a Rússia fez o Irã contornar as sanções. Isso rolou por muitos anos. Chegou um ponto, eu acho que em 2014, em que a Ayatollah Irã declarou um jihad financeiro, sabe? Uma frase, uma declaração pública, sabe, do Al-Jihad, que foi contra as sanções, e tinha russos e outros que vieram resgatar, incluindo crime organizado. Eu vim da România e esse é um membro formal do Bloco Socialista da Europa. E quando eu era criança, lá nos anos 80, muito contorno às sanções feito no país e pelo regime comunista que estava andando de mão dadas com muitos grupos criminosos do mundo. Nos 80, a Romênia era um país com zero interesse e tinha muita atividade de grupos criminosos e tráfico de drogas pelo mundo inteiro. E sabe, esses canais de tráfico foram mantidos desde os anos 80 e 70 e os mesmos padrões continuam. Então, quando você vê agora Irã ou China ajudando a Rússia contornar as sanções e como o Cazaquistão está sendo usado como um representante da Rússia para receber drones para usar na guerra da Ucrânia, então nós vimos que está
tudo baseado nesses laços históricos. Você vê os países africanos e vê a mesma coisa. Então, eu acho que, a menos que entendamos essas infraestruturas e completamente como isso funciona ao longo do tempo, podemos dizer, ok, a partir desse momento vamos acionar essa pessoa, aquela indústria, esses bens. Não vai funcionar muito bem. Isso realmente requer esforço entre setores e um sistema que é muito bem desenhado e muitos dados que devem ser colocados nisso. Eu acredito pessoalmente aqui no Brasil, se você unificar todas as propriedades registradas no país e, sabe, fazer uma lista de todas as PEPs do mundo, sabe, cruzar. Sabe, você vai encontrar muitas coisas de políticos da Rússia, Cazaquistão, Romênia, do meu país. Quer dizer, o Brasil é um país de investimento para essas pessoas também. Obrigado. Paul, você estava dizendo, antes de começarmos, você disse que era otimista. Então, você começou ali já dando dicas, mas o que você pensa que precisa acontecer se realmente queremos impedir esses indivíduos de contornar as sanções e tem que se aproveitado de fundos públicos, posições de poder em detrimento de pessoas de seu país e sociedade? O que precisa acontecer para mudar essa situação? Ele diz, eu acho que os políticos têm que ver seu interesse de longo prazo e o fato de que eles realmente têm que abrir bancos de dados e muita necessidade de transparência. E é o que você faz, não é? Transparência. E nós temos um projeto conjunto entre a OCCR e a RP, que é o Transparência Anticorrupção, que é entender a infraestrutura da corrupção e entender como ir contra isso. Mas realmente, quer dizer, eu acredito que os políticos deveriam fazer um papel mais significativo nisso e ver o interesse de longo prazo, porque agora é realmente sobre ter o poder imediato. E os políticos, se eles trabalhassem no interesse público, eles veriam o jogo de longo prazo. Eu acho que essa guerra da Ucrânia é um ponto de virada. Muitos de nós estamos percebendo que isso aqui é uma mudança de jogo, que o mundo precisa de muito mais transparência, mais relatórios investigativos, mas o relatório é feito pelos cidadãos, e mais do que o que, digamos, no mundo nós temos mais de 10.000 relatórios investigativos, eu acho que é muito menos do que isso, porque nós precisamos que os cidadãos possam investigar, acessar as ferramentas e pelo menos dar a eles um vislumbre do que está acontecendo na sua vizinhança. Isso, óbvio, contra essa onda de fake news e essas coisas que são muito tóxicas que vêm a encontro de todo mundo. Então, estratégias de investigativas, transparentes e os políticos participando é crítico. Sim, como uma visão externa, eu só diria que, sabe, os jornalistas, ativistas brasileiros deveriam prestar atenção entre o crime organizado russo e local. Sabe, o Kremlin em Rússia está entrelaçado com o crime organizado e o que o Putin vê como interesse do Estado. Então, eu esperaria muito mais colaboração. E dos lugares que nós investigamos no Brasil, nós vemos que tem uma certa facilidade em adquirir identidades locais, e isso vai ser muito usado pelos russos, não só os que estão sob sanções, mas crime organizado russo e também agentes do crime organizado que são muito ativos na América do Sul. Então, esse é um ponto que eu aconselho todos a prestarem atenção, porque quando essas pessoas aumentam os negócios, eles trazem muita violência, interferem em eleições e muitas coisas ruins. Eu também estou muito grato por estar nesse painel e essas opiniões, trabalho incrível feito por vocês aqui. E só para dizer que, na minha opinião, sabe, sanções não seriam necessárias se a corrupção fosse tratada no momento certo. Quer dizer, se a corrupção russa fosse tratada há décadas, porque já está continuando há muito tempo, nós não teríamos chegado à guerra na Ucrânia. Mas essas pessoas sentiram um senso de impunidade porque
puderam sair do país, investir em outro país e ninguém se incomodou com isso, exceto alguns jornalistas. E como jornalistas, nós só podemos ver uma fatia pequena do que está rolando. Precisamos de cooperação e, em tempos de paz, ir contra a corrupção com grande força. E, sabe, a infraestrutura que permite essa corrupção e fazer isso entre setores, banqueiros, jornalistas, ativistas e todos envolvidos nesse tipo de trabalho.